Sky Talks. Vamos falar de simulação? Olá, engenheiros! Sou o Thiago Faria e este é mais um episódio do podcast Sky Talks. Este podcast é um espaço para bate-papos descontraídos com profissionais de diferentes áreas da simulação. Com a chegada da pandemia, as empresas foram obrigadas a se reinventar, mudar protocolos e muitas delas se adaptaram ao home office. Boa parte delas precisou correr atrás de ferramentas que permitissem acompanharem os avanços tecnológicos. E como o desenvolvimento na engenharia foi afetado por essas mudanças? Será que a simulação se tornou uma ferramenta ainda mais importante nos tempos atuais? Hoje nós convidamos o especialista em desenvolvimento de negócios da E3S, Luiz Amaral, que nos contará um pouco mais sobre a situação atual do mercado de simulação na indústria e como a simulação será cada vez mais indispensável no processo de desenvolvimento dos times de engenharia dos mais diversos setores. Então fica com a gente que o papo será bem interessante. Olá, Luiz Amaral, é um prazer ter você aqui com a gente no Sky Talks. Fala, galera da simulação. É um prazer fazer parte do Sky Talks de hoje e espero que a gente tenha uma conversa bastante interessante. Amaral, antes da gente começar a conversar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória no mundo da simulação, o que foi que te motivou a trabalhar com o Sky. E até aproveitando, seria legal você também explicar para as pessoas, apesar da maioria já conhecer, mas seria legal você explicar exatamente o que significa a sigla Sky. Claro, então CAI significa Computer Aided Engineering, que em português significa Engenharia Assistida pelo Computador. É a sigla que está associada à tecnologia de simulação. Então, sempre que a gente fala o termo CAI, a gente está, na realidade, falando de simulação, de protótipo digital, protótipo virtual. São várias associações que dizem respeito à mesma coisa. Como que eu entrei no mundo da simulação? Durante a universidade, eu já conhecia muitas pessoas da E3S e eu já tinha um vínculo de amizade pessoal com alguma dessas pessoas. Então eu tive a oportunidade de acompanhar desde cedo o trabalho que era executado pela empresa. Eu tive condições de ter uma familiaridade interessante, porque eu tinha acesso às pessoas e o seu modo de trabalho. Qual que era o curso que você estava fazendo na época? E a minha graduação foi na FEI, em São Bernardo do Campo. Eu fiz engenharia mecânica plena. Então, em decorrência disso, quando eu entrei no período de estar em busca de estágio e de entrar no mercado, eu até tentei entrar em algumas montadoras, eu fui aprovado em alguns processos seletivos, mas eu tinha aquele vínculo, aquele sonho de trabalhar na E3S, porque eu ia trabalhar com amigos. Então, eu tentei o processo seletivo uma vez, não fui aprovado, inclusive, não é todo mundo que sabe disso, mas eu fui reprovado no processo seletivo da primeira vez, mas eu queria muito entrar na E3S, então, pouco tempo depois o processo iniciou novamente, eu tentei mais uma vez, e aí sim eu consegui entrar na equipe como estagiário. Eles se arrependeram de estar perdendo você, né? Gosto de pensar dessa forma, me ajuda a dormir à noite. E quando essa sua experiência, quando você começou com o Sky, você começou na área de CFD, de FEA, você chegou a trabalhar com as duas áreas? No início eu entrei no time de fluidodinâmica, então de CFD. E durante todo o estágio foi nessa área, principalmente pós-venda. Eu tive envolvimento em alguns projetos, sempre com supervisão, etc. Foi só depois de formado que, até por já ser engenheiro, já ter mais familiaridade com a tecnologia, ocorreu uma expansão até mais natural. Mas eu só fui me envolver em outras físicas, eu vou dizer que depois de uns 3 anos atuando com a tecnologia. Durante todo esse período inicial era puramente fluidodinâmica e etapas comuns, né, vamos dizer assim, simplificação de modelos, edição de geometria, preparação de malha, essas etapas que são comuns à maior parte das físicas. E você tem uma paixão especial por uma das físicas? Mantém a parte dinâmica dos fluidos ou virou uma paixão completa por Sky? Não, hoje eu não tenho essa preferência por físicas. É claro que é uma característica. A gente na E3S se envolve em muitas atividades, mas é interessante esse aspecto, porque até do nosso modo de trabalho. O cliente que trabalha numa empresa que fabrica aeronaves,
ele respira aeronaves todo dia. O cliente que trabalha numa fábrica de fogões sabe tudo de fogão. E o dia a dia dele é fogão. O cliente que trabalha com turbomáquina, idem. A gente na E3S a gente atua com muitos produtos. Hoje eu estou trabalhando com um fornecedor, um criador de equipamento agrícola. Amanhã eu falo com um cliente que projeta computador, que projeta PCBs, depois veículos. Então, existe essa pegada no processo da E3S de trabalhar, de se envolver com diferentes ramos do mercado. Isso se aplica à física também. Hoje eu estou fazendo fluidodinâmica, amanhã eu faço análise estrutural, depois de amanhã eu faço análise de confiabilidade. Eu não sou uma referência em análise estrutural, até porque acho que é muita petulância a gente achar que pode dominar o mundo, ser uma referência em todas as físicas, longe disso. Mas o envolvimento certamente existe. E existem casos particulares, por conta da especialização que a gente atua no mercado. Minha especialização é em fluidodinâmica. E o grande grosso do que eu conheço de simulação, no detalhe, modelos mais avançados, a própria teoria, é em CFD. Mas, por exemplo, eu sou hoje ponto focal da E3S do Sherlock, que é uma tecnologia de análise estrutural de verificação de confiabilidade de dispositivos eletrônicos. Então, acho que esse é um exemplo legal para entrar na discussão, porque a gente está falando de dispositivo eletrônico, que remete a eletromagnetismo, mas estamos falando de confiabilidade, que é análise estrutural, e o especialista nessa física é especializado, na verdade, em fluidodinâmica. Então, faz parte desse jogo que a gente tem a oportunidade de se desenvolver aqui dentro do E3S. E falando em desenvolvimento, você começou na E3S, desenvolvimento profissional, você começou na E3S na área técnica e depois migrou para a área de negócios. Como é que foi essa migração? Foi algo planejado? Essa migração ela foi interessante, porque eu vou tomar até a liberdade de recapitular um pouquinho mais. Quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de férias, uma empresa muito grande que trabalha no setor de caminhões. E eu fiz um processo seletivo formal de estágio nessa empresa e eu fui aprovado para uma vaga na área de vendas. E vendas de caminhões off-road, inclusive. Caminhões de mineração. Estou falando daquelas máquinas que, quando você vê naquelas fotografias de uma grande mineradora, que o ser humano parece uma formiguinha perto daquele veículo. E, na ocasião, eu cheguei a conversar com o professor da faculdade, porque eu estava em dúvida, porque a vaga era de vendas. E eu conversei, professor, consegui um estágio, estou motivado, mas a área é em vendas, o que você me aconselha? E o professor, ele olhou para mim e falou, não, vendas, sai dessa, cara, vai para a área técnica. Isso foi interessante porque me marcou, porque eu entrei na E3S, eu entrei na área técnica, fiquei muito tempo na área técnica, mas acabou que no meu próprio dia a dia e, enfim, da forma que a minha própria natureza, era natural essa migração para a área de negócios. Hoje é interessante o meu cargo aqui, porque na verdade eu não sou 100% de negócios, longe disso. Eu sou do time de desenvolvimento de negócios. Então nós somos um time técnico, só que nós estamos focados em trazer negócios para a empresa. Então nosso papel estratégico é de acompanhar tendências de mercado, de ter uma visão de valor para o cliente, no que a simulação vai trazer de melhorias e benfeitorias para o processo do cliente. Então eu digo que é o melhor dos mundos, Sim. porque é cativante a área de negócios, mas eu continuo com o pé técnico, eu continuo tendo que fazer simulação, pensar no problema, encontrar uma solução para aquele problema, só que o escopo aumentou. Porque agora não é o problema pelo problema, eu tenho que trazer retorno, tenho que gerar valor para o cliente, isso me motiva bastante, eu acho bastante interessante. E realmente é essencial você estar atualizado sobre as ferramentas mais atuais, as tecnologias mais atuais, porque na hora que você for tratar direto com o cliente, ele vai querer saber, ter esse respaldo da parte técnica também sua, né? Com certeza. E existe um ponto que eu acho interessante, pelo menos me motiva bastante, que é o seguinte: a gente vive num país em que a gente observa que nós não temos o mesmo nível de prioridade e o mesmo nível de incentivo
ao campo da engenharia que é observado em outros países, como países desenvolvidos. Inclusive, é muito comum a gente, quando está fazendo especialização, a gente ter um colega que está fazendo mestrado fora, fazendo doutorado fora. Acontece com bastante frequência, porque fora do Brasil é muito forte essa cultura da inovação e o Brasil está um pouco para trás nesse sentido. E é interessante esse tipo de preocupação, porque eu me vejo como um desenvolvedor de negócios como responsável por pegar na mão do país e tentar trazer o nosso mercado para mais próximo destes mercados que a gente olha com admiração. Eu adoro chegar num cliente e falar que eu trabalho na E3S, uma multinacional brasileira. Quem me conhece sabe que é uma das frases que eu falo com maior entonação, porque eu acho que tem muita força. Eu sou patriota, eu me orgulho do que a gente faz aqui. Eu me orgulho da gente poder dizer que a gente fomentou inovação e que a gente anda em veículos melhores, a gente tem dispositivos melhores por conta do nosso envolvimento. Então, as coisas andam de uma forma correlacionada. E aproveitando esse gancho que você comentou da situação atual da engenharia no Brasil comparada com o exterior, como que você enxerga o cenário atual da engenharia aqui no Brasil? A gente está num momento bem interessante de se trabalhar, é assim que eu colocaria, porque claro que ninguém antecipava uma pandemia e não antecipava todas as restrições e decisões importantes que nós tivemos que tomar desde que começou toda essa história do Covid. Mas a gente observa muitas coisas interessantes. No primeiro momento, a pandemia gerou muita tensão, muita apreensão. As pessoas não sabiam quanto tempo ia durar, elas não estavam ainda com uma visão adequada de futuro para conseguir contemplar como que o modo de vida e de trabalho delas seria impactado por conta desse novo inimigo comum, né? E a primeira reação foi uma retração do mercado, natural. A gente tem aqui vários âmbitos da economia que inclusive estão com muita dificuldade ainda hoje. Mas quando a gente olha para o setor industrial, a gente tem várias particularidades, porque ao longo da pandemia, no final das contas, o ano de 2020 foi muito bom para a nossa operação. Isso aqui é a verdade. O custo fixo baixou, a gente começou a viajar menos, gastar menos passagem de avião, que é comum, era inerente da forma de trabalhar. E em paralelo a essa grande redução do presencial, a gente estava preparado para o digital, porque afinal digitalização é o que a gente faz. Essa é outra frase aqui que é jargão meu. Digitalização, que é um assunto que o mundo começou a prestar atenção em 2020, a E3S está trabalhando com digitalização há 25 anos. Então, isso foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente conseguiu reduzir o nosso custo fixo, a gente já estava preparado para essas tecnologias que as pessoas tiveram que aprender de uma forma relâmpago. Trabalhar remoto, o conceito de simulação, porque agora você não tem uma equipe para fazer um protótipo físico. A fábrica está fechada, os departamentos estão trabalhando com uma equipe reduzida. Então, foi interessante acompanhar esse movimento, porque a gente estava mais preparado do que a gente jamais pôde imaginar que estaria. Essa é a verdade. Foi um aprendizado forçado, mas que trouxe assim muitas empresas para uma realidade digital que anteriormente não era imaginável, correto? Correto. E a gente pode observar o seguinte, vamos pensar nas principais indústrias de peso do Brasil. Praticamente todas elas já têm a nossa tecnologia, praticamente todas elas já trabalham com simulação, mas a simulação estava presente num grupo pequeno, estava presente num departamento, em um especialista, um grupo pequeno de especialistas. O que a gente observa com a pandemia é uma preocupação maior de democratização da tecnologia, justamente porque o protótipo físico, que sempre foi custoso, está associado ao próprio discurso da simulação, ele ficou um pouco mais longe. Então não bastava toda essa tendência de mercado de digitalização, que já vinha ocorrendo de uma forma gradual, a pandemia acelerou muito esse fenômeno.
e acabou distanciando muita coisa da forma que a gente costumava trabalhar. Eu até tomei aqui uma liberdade de trazer alguma informação, porque eu já imaginava esse tipo de indagação, Thiago. Se a gente analisar, eu não estou falando de receita, eu não estou falando de crescimento de mercado, eu estou falando de quantidade de licenças. Se a gente analisar o trabalho que a E3S realizou ao longo da pandemia, a gente tem quase que uma distribuição uniforme de empresas procurando tecnologias de análise estrutural, fluidodinâmica, de design 3D, soluções em cloud, por exemplo. Tá uma distribuição muito equivalente em quantidade de licenças. Esse é um dado importante. E em que setores que a gente observa isso? Para quem analisou, a gente teve aqui uma saída recente de montadoras do nosso território, teve um impacto. A gente viu grupos de desenvolvimento sendo enxugados. É de se esperar que o setor automotivo, por exemplo, esteja vivendo um dos piores momentos da sua história na economia brasileira. Contudo, não é isso. Isso é uma visão enviesada que a gente tem. Porque se a gente juntar o setor de equipamentos industriais, aeronáutico e automotivo, só esses 3 setores são quase que responsáveis por 50% dos negócios que a E3S fez ao longo da pandemia. Então esse é um dado interessante. A gente observou que a pandemia não freou, não teve esse impacto. Apesar do susto inicial, as empresas continuaram se reinventando. E o ponto que a gente entende aqui, agora eu vou falar de dentro de casa, que é o principal diferencial. Aquelas empresas que têm uma vertente de inovação, que conseguem ter um planejamento de mais longo prazo, elas tiveram até pressa para acelerar essa digitalização. Porque já são empresas maduras que tiveram essa visão que se eles não digitalizarem agora, que o mundo está obrigando uma digitalização, eles vão perder muita vantagem competitiva lá na frente. Então a gente conseguiu observar bons negócios sendo efetuados em meio à pandemia, e a principal dificuldade não é se a tecnologia está fazendo sentido ou não, como que está o cenário da simulação, é como que a gente se adapta na forma de relacionamento entre pessoas ao longo da pandemia. Porque agora eu não consigo chegar numa empresa e apertar a mão de todos os engenheiros e fazer relacionamento com eles. Eu preciso recorrer a sistemas virtuais. Então, o modo de trabalhar que está sendo mais impactado e gerando maior discussão e necessidade de inovação, não o negócio em si. Eu acho que até nesse ponto, que quando a gente pensa, uma grande dificuldade no desenvolvimento de novos produtos é a criação e a realização de testes de novos protótipos, né? E nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, é um momento de distanciamento, de trabalho remoto. Então, a gente fica impossibilitado de trabalhar muitas vezes com essa parte mão na massa, né, de criação dos protótipos. Então, você pode afirmar que a simulação se tornou ainda mais importante? Sim, sem sombra de dúvida. Vamos pensar nos grandes polos urbanos, Thiago. Isso aqui acho que é um raciocínio que é válido. Como que funciona aqui, por exemplo, as regiões em que a E3S tem seus escritórios? Existe toda uma estrutura de telecomunicação voltada para essa aplicação empresarial. Quando surgiu a pandemia, o home office se tornou mais do que uma exigência, se tornou praticamente a única alternativa. E qual que foi o cenário que a gente observou? Pessoas físicas tendo que fazer a contratação de planos de rede e de sistemas de telecomunicação bem mais avançados do que elas tinham até então. Porque agora eu não tenho mais a internet e a velocidade de banda que eu tinha à disposição no escritório. Eu preciso trazer essa conexão para minha casa. Só que na minha casa eu não tenho a mesma infraestrutura de telecomunicação. Esse é um ponto, é um raciocínio interessante. Com esse movimento de home office, na verdade, ocorreu uma migração, um êxodo do sistema de telecomunicações. E a gente observa hoje que a demanda de dados cresceu muito, só que em outra região da cidade. A região que tinha muita demanda de dados teve uma queda drástica. E regiões que não tinham demanda, agora nós temos pessoas trabalhando o dia inteiro consumindo velocidades altas de comunicação,
E nas horas vagas ainda querem assistir filmes a partir de plataforma de streaming, ouvir músicas, ouvir podcasts como esse. Então a gente observa um impacto da pandemia muito significativo no mercado de telecomunicação, porque migrou a forma que era feito e as regiões em que a gente tinha essa plataforma instalada. E isso se aplica tanto no âmbito eletromagnético quanto óptico. Se a gente falar também, o consumo de energia elétrica também aumentou. Antes a minha residência ficava fechada o dia inteiro, agora eu estou o dia inteiro dentro de casa. Eu estou produzindo meu próprio café, eu estou trabalhando com o meu próprio computador. Então a gente observa também no campo de vista energético um movimento forte nesse sentido, que já está ao encontro de movimentos que a gente vem acompanhando, como por exemplo energia limpa, energia renovável, que este ano a gente tem a previsão de ter 4 leilões de energia, porque ao longo de 2020 os leilões foram postergados por conta do medo da pandemia, do receio. E isso inflama discussões como carro elétrico, automação, eletrificação por toda parte. Ao longo da pandemia, a quantidade de casas inteligentes cresceu bastante. É um mercado que a gente tem que prestar atenção. O carro autônomo, eu confio que é uma realidade que não está tão próxima para a sociedade brasileira. O carro elétrico não está tão distante assim. A gente observa um movimento das montadoras, estou falando de carros, caminhões, ônibus, perante esse tipo de tecnologia, desenvolvimento está sendo feito. Então essa demanda impulsionou mais ainda a necessidade e urgência de uma geração mais eficiente e limpa de energia elétrica para suprir esse consumo crescente que nós estamos tendo. E Amaral, pensando ainda sobre o desenvolvimento de um novo produto, né? Muitas vezes é necessário que a gente faça testes com diferentes configurações, realizar testes de diferentes topologias, condições de operação. E algumas pessoas falam, poxa, mas a simulação ainda pode ser um pouco demorada, se eu for realizar diferentes configurações, talvez não me atenda tão rápido quanto eu gostaria. E existe uma opção que muitas vezes as pessoas ainda não conhecem, né? Mas há alguma maneira mais simplificada de analisar essas diferentes configurações de um novo produto para definir qual seria a configuração mais ideal? Sem sombra de dúvida. Para a gente trazer resultados que vão ter impacto na economia e na atividade dos engenheiros, na verdade, a gente precisa ter uma associação de algumas coisas. A gente pode colocar aqui como um tripé. Você tem que ter um profissional qualificado. E, nesse sentido, a gente tenta trabalhar para realizar a capacitação desse profissional. Até por isso que a 3S tem pós-graduação, a gente tem cursos, a gente está investindo em novas frentes, inclusive. A gente está trabalhando num podcast como esse, a gente está fazendo lives, a gente está tentando se reinventar para a gente conseguir capacitar melhor o nosso público. O segundo ponto deste tripé, eu entendo que é o apoio adequado. Você pode ter o melhor profissional do mundo, mas se ele está sozinho, ele vai ter uma tendência natural de sofrer mais, de ter um processo mais moroso de desenvolvimento. E o terceiro tripé é tecnologia apropriada. Mas quando a gente fala simulação pode demorar também, sem dúvida. A gente tem aplicações que envolvem físicas de natureza muito complexa. O cliente que tem a necessidade de trabalhar com uma reação química, com um fenômeno de combustão, o próprio projeto de bateria, se a gente quiser trabalhar com digital twin, que é uma questão que está muito forte no mercado hoje, muita gente tem uma preocupação com o digital twin e não se preocupa com a jornada que é necessária para a gente alcançar o digital twin. Então, tudo isso é importante. E, nesse sentido, a união desse tripé se faz importante, porque quando você tem um profissional habilitado com as ferramentas certas e com apoio, ele consegue criar saídas inovadoras e inteligentes para os problemas. Isso se aplica a simplificar uma aplicação. Eu posso ter um produto que tem uma física extremamente complexa, mas será que eu preciso resolver este problema
tremendamente complexo para obter os resultados que eu preciso? Ou será que eu não consigo simplificar uma determinada característica deste produto em prol de ter resultado? Tudo bem que eu não resolva 100% do problema, mas será que 80% da solução já não é o suficiente que eu preciso para eu trazer um produto inovador que vai ter um desempenho muito diferenciado no mercado? A gente pode trabalhar com técnicas adequadas. Existem aplicações, vou puxar aqui um link para análise estrutural, que não tem sentido trabalhar com elemento sólido. Eu vou trabalhar com casca, eu vou trabalhar com viga e acabou. Não há necessidade de trabalhar com outra tecnologia. Então, o profissional habilitado para esse sentido vai ser muito importante. E ainda nessa linha da tecnologia, existe finalmente novos recursos. Eu sou o gerente do produto Ansys Discovery. É uma nova tecnologia que a gente tem no nosso portfólio e no mercado. O que difere exatamente essa tecnologia do Discovery para os outros softwares de simulação? Para quem ainda não está familiarizado, o Discovery é a linha de produto que a gente tem que possibilita a simulação instantânea. Como é que isso funciona? É o software tradicional que a gente está habituado. Então a gente está falando da mesma tecnologia de elementos finitos, de volumes finitos, são os mesmos modelos que estão operando no background, mas foi feito um trabalho de extrema competência em otimizações. Otimização na malha que é gerada no background. A gente não está falando de uma tecnologia meshless, mas é uma tecnologia que possibilita a geração de uma malha oculta para o usuário com extrema agilidade. Por que oculta? Porque não é o propósito da tecnologia ter resultado quantitativo. A ideia do Discovery é muito maior, porque como você está numa plataforma de simulação instantânea que roda na placa de vídeo, tecnologia GPU, que é uma tendência do mercado, como a gente está num ambiente que foi todo otimizado, a gente quer dar para o engenheiro a possibilidade da tentativa e erro. Experiências nossas do mercado, tá, Thiago? A gente observa que muitos setores, eu estou falando de alimentos, até o próprio farmacêutico, a gente observa times de marketing discutirem muito a ideia da tecnologia ágil, agile, squad, scrum. São todas tecnologias lindas. É impossível você não ficar motivado a trabalhar com essas tecnologias no seu dia a dia. Mas na engenharia, nós temos imensa dificuldade de sermos ágeis. Essa é a verdade. Você pode querer ser ágil o quanto você quiser. No primeiro momento que você ligar para um fornecedor para pedir um lote de material e ele te dizer que está faltando material no mercado e que ele vai te entregar mês que vem só, para onde foi a sua agilidade? Então o Discovery vem para dar um apoio para o engenheiro nesse sentido. Existem aplicações que demoram, que eu vou gastar horas para fazer uma boa malha, horas para rodar o problema, horas para entender o fenômeno, fazer o pós-processamento, é o termo que a gente utiliza, a análise dos resultados, claro que existe. Contudo, com a tecnologia instantânea do Discovery, eu consigo ter uma previsão de fenômenos muito agressiva, instantânea. Então, no tempo de eu gerar uma única malha, eu consigo fazer 20, 30 simulações. O resultado é literalmente instantâneo no Discovery? Quanto mais complexa a geometria, maior a tendência de demora na análise. Mas esse é um ponto crucial, uma pergunta boa que você fez, porque no Discovery, o que é demora? É uma análise que não é instantânea, que leva 2 ou 3 segundos. Isso é o que demora na tecnologia. É uma Completamente diferença absurda, né? De absurdo, outro software. completamente diferente do que a gente tem nas outras tecnologias. Então, qual que é a ideia? Qual que é a forma agile? Vamos usar esses termos bonitos. Qual que é a técnica Scrum para a gente trabalhar no mundo da simulação? Começar pelo Discovery. Começar pela simulação instantânea. Fazer uma análise qualitativa. Eu gosto de dizer que é uma bússola. Quando você está no deserto, sem água, você não quer o sistema de GPS completo, você quer uma bússola, você quer saber para onde é o norte. O Discovery é esse cara. Com a tecnologia instantânea, em 10 minutos, eu faço várias modificações do projeto, eu faço várias modificações nas condições de contorno. E eu mapeio, eu entendo, eu identifico qual que é o caminho que está sendo mais viável para o meu projeto. Uma vez que eu fiz essa classificação, eu elenco dentre os 10, 15, 30 projetos diferentes que eu preparei, qual que é o mais interessante. E eu vou gerar uma malha demorada.
Eu vou rodar um fenômeno que demora um pouco, vou fazer análise de resultados, mas eu vou fazer em um projeto, em 2. Eu não vou fazer uma malha demorada em 20. Essa é a ideia que está por detrás da tecnologia. É uma métrica, é uma técnica que a gente tem hoje para trazer produtividade para a simulação. E tem uma vantagem, tudo que a gente gera na simulação instantânea pode ser utilizado na simulação tradicional, que é como a gente apelidou carinhosamente as técnicas nas quais eu fiz meu mestrado, você fez o seu, etc. Então, tudo que é gerado na análise instantânea é aproveitado na análise tradicional. Isso é sem paradigmas, porque a gente nunca teve tanta facilidade de uso e versatilidade na mão como a gente tem hoje. Então vamos aproveitar para exemplificar essa ideia do Discovery. Se eu tiver, por exemplo, um refeitório da minha empresa, pensando agora como está em alta essa questão da pandemia, a questão da disseminação de contaminantes, no caso do coronavírus dentro de ambientes fechados, vamos pensar que eu tenho um ambiente do meu refeitório e eu quero determinar qual sistema de ventilação ideal. Eu sei, por exemplo, eu tenho já algumas informações, vamos supor, 3 possíveis saídas de ar, né? E aí eu quero testar onde que seriam melhor posicionar essas saídas de ar dentro do meu refeitório. Se eu for trabalhar com uma simulação tradicional e for testar diversas configurações, eu vou ter que gerar a geometria, a malha, realizar o setup, analisar os resultados, esperar a solução convergir. No Discovery, eu conseguiria fazer uma análise para determinar, pelo menos inicialmente, a posição dessas saídas de ar? Exatamente. Esse é um exemplo de aplicação. Existem N casos que a gente pode trabalhar aqui, mas esse é um bom modelo. O que a gente observa? Nesse caso específico que você citou, é muito trivial trabalhar com Discovery. Porque vamos pensar no profissional que está fazendo esse projeto. Ele quer ter uma visão clara da onde ele vai ter maiores gradientes térmicos, onde ele vai ter bolhas de calor no ambiente. Então é um estudo que a gente consegue fazer com extrema agilidade. A gente pode ligar a convecção natural se for cabível, nós temos clientes que trabalham com convecção natural, mas mesmo no âmbito da convecção forçada, a gente consegue trabalhar nesse sentido. O que é importante? Eu gosto de frisar isso. O Discovery não está eliminando a tecnologia tradicional, ele está dando produtividade. Então, determinamos aqui, vamos criar um caso agora, Thiago. Vamos fazer um galpão de tantos metros de largura, por profundidade, por altura. No Discovery, eu vou fazer 50 simulações, colocando esses bucais nos mais diferentes pontos possíveis deste galpão. Os 3 melhores eu vou mandar para as outras ferramentas, para fazer a malha, para fazer a definição das condições, aguardar a convergência, talvez calibrar um modelo para obter essa convergência adequada, fazer uma revisão de malha, estudo de convergência de malha, tudo isso ainda existe. Só que eu não vou fazer isso para 50 projetos, vou fazer para 3. Essa é a ideia da tecnologia. E isso vai acabar facilitando demais o estudo de diferentes configurações, porque como você comentou, a gente seleciona ali os 2, 3 que a gente considera que seriam os mais ideais, e aí a gente faz uma análise mais completa. Isso realmente é um ponto muito forte do Discovery e que traz essa nova possibilidade de implementar a simulação em um outro passo do desenvolvimento de um produto. E é um caminho a ser trilhado, Thiago, porque muita gente teve acesso já à tecnologia do Discovery. O software está disponível na licença estudantil, então é gratuito para quem quiser aprender a tecnologia, está lá, está à disposição. Mas, recentemente, no meio da pandemia, inclusive, dados interessantes. Logo que surgiu a pandemia, a I3S liberou seus funcionários para trabalhar de casa muito antes de qualquer outra empresa começar a fazer publicações nesse sentido. Antes de qualquer empresa anunciar que os funcionários poderiam levar as cadeiras para suas casas, que eles trabalhavam nos escritórios, a gente já estava com computador, com monitor, com headset, com mesa da E3S trabalhando de casa. Então, para mostrar essa vertente que a empresa tem de
se antecipar, de se provocar nesse sentido de inovar e de ser pioneira na coisa. Então, quando surgiu o assunto pandemia, logo a E3S fez a disponibilização livre de custo do curso do Discovery, não com o ambiente atual, porque o software foi remodelado, a gente teve vários updates interessantes ao longo dessa pandemia, mas na versão que existia até então. Então, muita gente conheceu a tecnologia nessa ocasião. Nós tivemos um número enorme de pessoas que realizaram o curso, né? Eu não sei se pode ser divulgado aqui, mas a gente está falando de dezenas de milhares, a escala que nós estamos discutindo. Então, teve muito impacto. E o software está cada vez mais maduro. É uma unidade de negócios diferente na E3S, é uma unidade de negócios diferente na ANSYS, por conta do valor que a tecnologia agrega. Mas é importante, o Discovery é uma etapa do quebra-cabeças. Ele é uma peça apenas. Existem N outras. A gente está vendo tecnologia da nuvem crescer de uma forma exponencial. A gente observa que a capacidade do cliente de repente, trabalhar com o sistema da nuvem para fazer o aluguel das licenças, rodar um caso na nuvem, porque no computador pessoal ou da empresa ele está limitado a um certo número de núcleos. Quando a gente fala da tecnologia na nuvem, ele pode rodar com praticamente quantos núcleos ele quiser e escalar esse problema de uma forma nunca vista antes. Então, são vertentes que estão tendo muito crescimento também. A gente já falou agora há pouco do Sherlock, análise de confiabilidade de dispositivos eletrônicos. É outra frente que fez muito sucesso na pandemia. Muitas empresas buscaram o contato com a E3S por conta dessa tecnologia e a gente colheu frutos interessantes ao longo da pandemia. Então, a gente observa cada vez com maior intensidade. Era inerente que a simulação e a digitalização seriam amplificados com o nosso atual cenário socioeconômico. E isso se comprova. A gente está colhendo hoje os frutos disso. Expectativa, continuar o crescimento. A gente não vê por que esse movimento não vai voltar, muito pelo contrário, é um movimento sem volta. Home office vai demorar, podemos apostar aí muito tempo que o home office vai vingar. A vacina está sendo aplicada, mas não na velocidade que nós gostaríamos. Então, o processo de digitalização que foi iniciado, certamente ele não será freado. E Amaral, a gente discutiu aqui algumas novas tecnologias, algumas novas ferramentas, um pouco do que está em alta nesse momento no mundo da simulação. Então eu te pergunto, como é que você enxerga a simulação nos próximos anos dentro da engenharia? Eu enxergo como uma ferramenta cada vez mais presente. No fim das contas, nós estamos falando de uma ferramenta. O processo de desenvolvimento, a indústria local, o processo de inovação, eles vão continuar. A gente ainda tem N outras tecnologias que poderiam estar sendo discutidas aqui. A gente acabou passando brevemente, mas eletrificação, internet das coisas. A gente citou aqui que o Digital Twin, o gêmeo digital, está sendo muito procurado no mercado. Mas eu gosto de usar o termo que é uma jornada, porque a empresa que vem entrar em contato com o E3S interessada num gêmeo digital, mas que não tem o processo de simulação, não tem uma matriz integrada no seu processo, não tem um sistema de controle de entradas e saídas de materiais e produtos, enfim, está começando pelo caminho errado. O Digital Twin é uma jornada. Não dá para a gente começar por ele. A gente tem que investir na simulação, investir em sensores, investir na comunicação da simulação com sensores, no tráfego de dados, na entrada de insumos da corporação, na saída de produtos. Tudo isso tem que estar muito amarrado para a internet das coisas, o cloud, o digital twin, fazerem sentido para o discurso maior, que é o da indústria 4.0, que é o que está motivando, é a principal tendência que a gente tem na atividade industrial hoje. Então, como eu disse, é uma jornada. Como que eu enxergo a simulação nos próximos anos? Nós vamos avançar várias etapas nesta jornada. Talvez daqui a pouco a gente comece a fazer simulação pelo celular, com a tecnologia cloud, e está tudo indicando que isso vai ser possível num prazo curto, a partir do meu tablet. Então, essas tecnologias elas foram aceleradas,
E não tem por que a gente achar que esse contexto vai mudar, pelo contrário, ele vai ser maximizado. Eu concordo completamente contigo, Amaral. A simulação, ela tende a entrar, ela já é uma realidade, mas ela tende a entrar cada vez mais em diferentes fases do desenvolvimento da engenharia. E o digital Twin já é uma realidade. As empresas estão se preparando, mas, sem dúvidas nenhuma, será um avanço muito grande. E, Amaral, para a gente finalizar, eu sempre gosto de perguntar aqui, de trazer a sua experiência como engenheiro de simulação para o nosso público. Então, pensando num engenheiro que deseja atuar com simulação, só que como um especialista em desenvolvimento de negócios nessa área, qual conselho que você daria para ele? Eu diria que o principal conceito, a principal dica que eu posso passar é enxergar o mundo como um local em que existem transações comerciais o tempo todo. A gente está o tempo todo se vendendo. Você se vende para conseguir o leite da sua mãe. Você se vende para conseguir uma estrela na escola. Você se vende para conseguir namorar aquela pessoa que você deseja. Você se vende para obter a vaga de emprego que você quer. Você se vende para conseguir o aumento que você deseja, para ter a migração profissional. Nós estamos o tempo todo nos vendendo, vendendo nosso conhecimento, vendendo nossas capacidades. O desenvolvimento de negócio é exatamente isso. A gente está vendendo, só que o produto que a gente está vendendo é muito mais do que simulação. A gente está vendendo o futuro da indústria brasileira. A gente está vendendo o potencial que nós temos de exportar equipamentos com alta qualidade, com alto fator de inovação para o mundo afora. Nós temos vários setores da economia e várias empresas que eu poderia citar aqui, que são referências internacionais. Então, onde que a técnica entra em contato com a venda, com o mundo dos negócios nessa história? Ela é a ponte. É o desenvolvimento de negócios que possibilita que a tecnologia certa chegue naquela empresa que está precisando daquela tecnologia. Muitas vezes esse negócio nem vai ter a verdadeira ciência disso, mas a tecnologia é o segredo que ele tem para ter vantagem competitiva e aumentar o faturamento, aumentar a sua quantidade de vendas. Então, eu digo, meu principal conselho é este: tenha olhos atentos à técnica, esteja antenado nas tendências, acompanhe os movimentos da economia e da indústria, mas sempre tenha em mente que a técnica pela técnica não vai mudar a realidade e a cultura que nós temos no desenvolvimento de equipamentos de ponta no Brasil. Nós precisamos vender essa ideia, a gente precisa abraçar essa ideia e divulgá-la. Até por isso que eu estou aqui nesse podcast hoje. Olha, Amaral, eu vou te dizer que se eu fosse diretor de uma empresa de engenharia agora, eu iria implementar a simulação sem pensar duas vezes depois dessa conversa aqui, porque realmente você clareou demais ponto de vista do quão importante é a simulação e o quanto isso está crescendo mesmo. Essa é a essência. Como um antigo professor que eu espero que ele ouça esse podcast, ele me falou uma vez: quem não inova morre. A empresa que não está olhando para essas tendências todas que a gente comentou aqui, que não está investindo em tecnologia, está fadada a cair no esquecimento. Então, o principal ponto que tem que ser trabalhado aqui, não só pelos diretores da empresa, mas é nosso papel. O diretor da empresa não sabe dessa tecnologia, são os engenheiros que levam a informação. Nós somos mensageiros tecnológicos, esse é o nosso papel no mercado. Então, eu acho que é mais uma questão da gente trazer responsabilidade para a gente. Eu vou falar para o meu diretor que essa tecnologia é importante. Eu vou prestar atenção na realidade dos meus competidores e do mercado lá fora, e eu vou apresentar para o corpo diretivo da companhia que nós precisamos fazer investimentos neste sentido, porque é aqui que está a nossa vantagem competitiva no mercado. Eu acho que esse é o papel que o engenheiro tem que assumir com unhas e dentes, principalmente no atual momento que a gente vive. Essa ponte entre o engenheiro e a diretoria é essencial. Amaral, a gente está chegando aqui ao fim desse episódio de hoje, mas muito obrigado pelo bate-papo. Foi realmente muito enriquecedor para mim
para todo mundo que está ouvindo hoje e nos trouxe uma ótima visão da situação atual da simulação e também um pouco sobre o futuro da simulação da engenharia. Eu que agradeço. É sempre um prazer ter a oportunidade de ser um embaixador aqui da tecnologia. A gente já está trazendo temas e pautas como essa nas nossas lives e fazendo divulgação nas mídias. Essa é a missão que eu adotei para mim mesmo nesta pandemia, de possibilitar que mais pessoas tenham acesso aos benefícios e à importância do tema que a gente está discutindo hoje. Então, o agradecimento é meu de ter sido convidado aqui para fazer essa participação no podcast de hoje e agradecimento a todo mundo que está aqui nos assistindo, prestando atenção, buscando se aperfeiçoar e mais conhecimento na área, que eu tenho certeza que são essas pessoas que vão ser responsáveis pelos frutos que a economia e a indústria vão colher amanhã. Forte abraço para todos, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Um forte abraço, Amaral, e eu tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar muito aqui pelo podcast Kai Talks. Conta com isso. Então é isso aí, pessoal. Fiquem ligados que em breve a gente vai trazer mais um episódio para essa temporada do Kai Talks. Sempre conversando sobre um tema de simulação computacional e tudo que envolve esse mundo. Até mais! Para saber mais sobre simulação, confira a biblioteca técnica da E3S, essass.co/conteúdo. Kai Talks, o seu podcast sobre simulação computacional.